Olá, caros alunos. Então vamos para mais uma questão de filosofia que caiu também no Enem de 2019. Vamos lá. A questão vai apresentar aí dois textos. Um texto de Kant, da Crítica da Razão Prática, e um texto de uma poetisa chamada Eurídice de Lourdes Teixeira Fontela. Então vamos lá. O texto 1 de Kant. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. O texto 2 da poetisa vai falar o seguinte: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Veja bem, aí nessa questão já dá para a gente perceber que vai trabalhar uns conceitos que estão presentes tanto na abordagem da poetisa quanto na abordagem de Kant. Nós sabemos que o pensamento kantiano ele é marcado pela tentativa de conciliar uma tradição que é racionalista com uma tradição que é empirista. Ele não vai descartar nenhum nem outro. Nós vimos que ele vai dizer que Hume, inclusive, que era empirista, vai fazê-lo despertar de seu sono dogmático. Mas ele não vai descartar o racionalismo, mas ele vai tentar mostrar que a razão ela tem limite, na sua obra chamada Crítica da Razão Pura. Nessa questão especificamente, nós não temos uma abordagem propriamente epistemológica, ou seja, em relação ao conhecimento, mas é uma abordagem que vai além da epistemologia, vai partir para a prática mesmo, para uma ética, e ela envolve conceitos que vão ser trabalhados na sua obra Crítica da Razão Prática. Dito isto, vamos diretamente à questão. A questão vai falar que a releitura realizada pela poeta inverte ideias centrais do pensamento kantiano. Ou seja, enquanto Kant vai falar da lei interior e da natureza exterior enquanto um fenômeno, a poeta ela vai falar da natureza de uma forma poética, que seria incorporada ao ser humano e a lei como externa ao ser humano, ou que é imposta ao ser humano. Então, diante disso, a gente tem aí conceitos que estão tanto em um quanto em outro, apesar de estarem invertidos. Na letra A, nós temos a seguinte alternativa. Esses conceitos estariam presentes nesses textos? A possibilidade da liberdade e a obrigação da ação? Não. A alternativa A não serve como resposta porque ele não apresenta nesses textos ideias, por exemplo, a possibilidade de liberdade, obrigação da ação. Ele vai trazer, sim, a ideia de uma lei moral, que no caso seria interna, no caso do Kant, e no caso seria externa, no caso da poetisa, como uma imposição externa. Então você tem aí, na verdade, um conceito de lei moral, mas não fala de uma liberdade. A letra B, a prioridade do juízo e a importância da natureza. Olha, a letra B ela vai fazer menção aos juízes a priori, ou seja, aqueles que são anteriores à experiência, dos quais Kant fala em sua Crítica da Razão Pura. Mas Kant, ele compreende a natureza a partir de seu viés fenomenológico, e sua importância se dá a partir do conhecimento humano e não anterior a ele. Segundo ele, nós não teríamos acesso ao mundo, às coisas em si, mas apenas aos fenômenos, ou seja, como que o mundo se manifesta a nós. Exatamente essa a ideia. Então você não tem acesso ao mundo diretamente, mas a partir só da sua manifestação ao ser humano. A letra C, necessidade de boa vontade e crítica da metafísica. Olha, o pensamento kantiano, a boa vontade, ela poderia estar presente? Sim, mas ela estaria sempre subordinada ao dever. Nós vimos que a ética kantiana é uma ética deontológica. Deon significa dever, Além disso, sua Crítica da Razão Pura, ele vai opor a uma ideia de metafísica. Tudo bem, mas não é qualquer metafísica, mas é aquela metafísica tradicional que tentava ultrapassar os limites da razão, quando tentava, por exemplo, explicar Deus, a imortalidade, a alma, etc. Então é basicamente uma crítica metafísica tradicional, mas não a metafísica de uma forma plena. A letra D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Olha, apesar de Kant reforçar a ideia da autoridade da razão, como eu acabei de falar, ele expõe os limites da razão. Além disso, ele também valoriza o campo empírico através dos fenômenos, como eu acabei de falar também, Ou seja, a natureza ela se manifesta ao ser humano de alguma forma. Esse campo não é prescindível, ou seja, desnecessário, mas deve ser visto no conjunto. É como se a gente pensasse numa união sempre, entre o racionalismo e o empirismo, Você sempre tem o empírico, mas você tem sempre o racional também, E a letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. É exatamente essa alternativa.
Por quê? No trecho retirado do livro da Crítica da Razão Prática, Kant ele vai afirmar exatamente essas duas ideias centrais, né? A interioridade das normas morais como um juízo a priori inato, ou seja, algo que já está inato, ou seja, está presente no ser humano sempre anterior à experiência, né? E o mundo que é exterior ao ser humano, é um fenômeno, uma manifestação que não apresenta o conhecimento da sua essência ao ser humano, né? O ser humano não tem conhecimento da coisa em si, apenas dos fenômenos. Então vocês veem que é uma obra, a crítica da razão. A crítica da razão prática, ela então vai ser uma continuidade à razão pura, ou seja, na crítica da razão pura ele vai falar sobre o juízo a priori, o juízo a posteriori, como que o mundo se apresenta, etc. E na crítica da razão prática ele vai mostrar a influência disso no agir humano. E a lei moral, ela é uma lei para Kant que está interna ao ser humano, ela já está a priori, anterior a qualquer experiência. Então o ser humano ele deve agir bem por dever, não porque ele tem boa vontade, ou porque um Deus está determinando de cima, né, como se fosse uma lei sobreposta ao ser humano, né, como na Idade Média a gente tinha ali os mandamentos. Não, é uma lei que parte de dentro do próprio ser humano. Então, gente, basicamente era isso. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.